A partir de agora, Tema Livre. Um programa dinâmico, baseado na informação e na opinião de personalidades de nossa sociedade. Tema Livre. Alô, você assinante da Atual TV, estamos chegando com o nosso programa Tema Livre desta semana e hoje recebendo o secretário de Administração e Finanças do município de Pato Branco, ex-prefeito de Chopinzinho por 3 mandatos, Wanderley Crestani. Obrigado pela presença e certamente estaremos debatendo vários assuntos de importância para o nosso município, também a questão de uma atualização e também dos números, né? E também a expectativa de faturamento e também do orçamento do município aqui para Pato Branco até 2017. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar então com o Wanderley Crestani, secretário de Administração e Finanças. Mas antes de tudo, agradecendo aqui a sua presença, Crestani. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui trazendo informações pertinentes à administração municipal de Pato Branco e que é de interesse de toda a nossa coletividade patobranquense. Muito bem, depois do intervalo a gente volta e aí sim vamos falar sobre todos esses assuntos aqui no nosso programa Tema Livre. Master Móveis, soluções práticas, modernas e decorativas. Móveis sob medida com beleza e durabilidade. O melhor para adaptar o seu espaço. Transforme sua empresa ou residência com a Master Móveis, que dispõe ainda de financiamento pela Caixa Econômica. Master Móveis, fone 3225-3395, Rua Itacolomi 2090, Pato Branco. Farmais, esta farmácia é demais. Se você quer mais saúde, chega mais. Se você quer mais ofertas, chega mais. Tudo isso e muito mais só na Farmais. Farmais, essa farmácia é demais. Se você quer variedade, chega mais. Simpatia e atenção e muito mais. Farmais, muito mais por você. Quer agilidade e qualidade em peças e serviços de embreagem? A Agicop é o nome certo. Há 20 anos no mercado, especializada em recuperação de discos, platores de embreagem, usinagens de platô e volantes, balanceamento computadorizado e toda a linha de embreagens novas, saques e look. Segurança, qualidade em peças e serviços é na Agicop. Rua Afonso Pena 205, Pato Branco. 3225-4477. Embreagem Agicop. MDC Diesel, o shopping do caminhoneiro. Há 10 anos cuidando do seu caminhão. Completa seção de peças e acessórios. Mão de obra qualificada em motor, diferencial, câmbio e turbina e suspensão. Mecânica 280 e MDC Diesel, oferecendo o que há de melhor para o seu caminhão. PR 280, quilômetro 145, Pato Branco. Fone 3223-3005. Voltamos a apresentar... Tema Livre. Muito bem, então esta semana nós estamos recebendo o secretário de Administração e Finanças do município de Pato Branco, Wanderley Crestani, prefeito de Chopinzinho por 3 mandatos, né? E com uma aprovação, claro, para chegar a 3 mandatos não é para qualquer um. Uma aprovação bastante alta, né? Lá no município de Chopinzinho. Crestani, foi 3 mandatos, desde quais foram os anos lá que você esteve à frente do município? Bom, eu iniciei a minha vida pública como servidor público. Eu sou servidor público de carreira, sou engenheiro agrônomo concursado, assumi a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no município de Chopinzinho e disputei minha primeira eleição no ano de 96. Fiz o mandato de 1997 a 2000, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. Foram 12 anos de prefeito, somados aí o tempo de servidor, são 20 anos já de vida pública e de experiência administrativa. Exatamente. E isso tudo, evidente que nesse contato com o prefeito Agostinho Zucchi, desde o seu início, né, quando iniciou na vida pública, levou também ao convite para assumir a secretaria aqui de Pato Branco da Administração e Finanças, né? Mudando até o perfil daquilo que vinha sendo feito aqui em Pato Branco. O convite
como é que foi e para você aceitar também, porque é uma mudança bastante grande, você que tem, enfim, esses 12 anos como prefeito para sair de lá e vir assumir aqui. Como é que foi? Com certeza, é uma mudança bastante grande, né? Com o prefeito Zucchi nós temos uma relação não apenas política partidária, nós temos uma relação de amizade, fomos colegas de casa de estudante, fomos colegas de faculdade e estreitamos ao longo desses 20 anos essa parceria e que o levou a me fazer esse convite. E que aceitei de bom grado, venho a Pato Branco trazer a minha contribuição, a minha experiência e espero que esses 20 anos de vida pública possa auxiliar aqui ao nosso prefeito Zucchi para que ele possa imprimir e colocar em prática o seu plano de governo, que foi um compromisso assumido com a população patobranquense na eleição do ano passado. Exatamente. Na mudança de perfil até que eu me referi, na questão... porque Pato Branco sempre tinha o secretário de Finanças, né, e a administração era outro, né? Agora você assumiu essa função também, sendo o secretário de Finanças e a administração. A partir daí, quais foram as primeiras ações? Porque muita coisa mudou, né, também no perfil aí da Prefeitura Municipal. Agora tudo passa pela tua secretaria, obviamente também pelo aval do prefeito, que confere desde a compra de um parafuso, como ele gosta de dizer sempre. Perfeitamente. Essa secretaria, ela na verdade tem uma ligação com todas as demais secretarias, porque todo o processo administrativo, todo o processo de compras, de pagamento, de liquidação de bens e serviços que são pagos, ela passa pela Secretaria de Administração e Finanças. O primeiro passo que nós tomamos nesse sentido foi organizar a nossa central de compras, para que nós pudéssemos, como pediu o prefeito Zucchi, que nós pudéssemos ter um comando único sobre o processo de aquisição de bens e serviços. Nesse sentido é que nós organizamos esta central de compras com um software gerenciador deste processo, com uma equipe de profissionais para que pudesse atender a esta demanda e todo o processo de todas essas secretarias passa por essa central, desde como você disse, a compra de um parafuso até um bem de grande valor. Os termos de referências das licitações, os processos licitatórios, a liquidação de bens, e isso é um ponto importante de se falar, Regis, nós instituímos uma comissão gestora de todos os contratos da administração e também uma comissão de recebimento. O gestor de contrato é o padrinho do contrato do bem e serviço que está sendo comprado. Ou seja, é ele que vai fazer o acompanhamento desse contrato, ele é responsável pela execução desse contrato. Se há necessidade de prorrogar o prazo, porque o prazo, por uma questão, pode ser até uma intempérie, né? Não possa se concluir esse contrato, em se tratando, no caso de obra civil, e também a necessidade de reajustes ou não desse contrato. É o padrinho do contrato. Ele tem a responsabilidade civil sobre esse contrato, assim como a comissão de recebimento que nós instituímos, que tem membros de todas as secretarias, ela é responsável pelo recebimento dos bens e serviços. Antes de se fazer o pagamento de qualquer bem e serviço na administração, esta comissão de recebimento tem que dar o aceite, o recebimento desse bem, sob responsabilidade de ter que responder por isso. Então, esse é o processo de liquidação. Faz-se a compra, recebe-se a mercadoria, recebe-se a nota fiscal dessa mercadoria, esta comissão vai dar o aceite, vai atestar ali com a assinatura que recebeu esse bem e que esse bem se encontra ou no almoxarifado ou nas respectivas secretarias e só assim é que nós vamos fazer a liquidação desse pagamento. Esse é um passo que se deu no sentido de que o prefeito tem a intenção nos próximos meses de nós instalarmos o grande almoxarifado central. Nós ainda temos uma deficiência aqui em Pato Branco, que os nossos almoxarifados estão dispersos. Nós temos o almoxarifado da saúde, temos o almoxarifado da garagem, temos o almoxarifado da administração e também temos o almoxarifado da educação, onde fica a merenda escolar. A intenção da administração é agrupar isso tudo num grande almoxarifado central, com um controle
de entrada de mercadoria e um controle de expedição e, por consequência, toda uma logística de distribuição desses insumos que são utilizados pela administração. Mas o importante é dizer que hoje nós temos um comando único disso. Nós temos um controle total do processo de compras, do processo de liquidação e também do processo de pagamento desses bens e serviços que são adquiridos. Isto, evidentemente, que é uma necessidade do serviço público, né? Melhorar para o fornecedor, porque melhora também a questão de atendimento, é mais rápido e, sem dúvida nenhuma, um aperfeiçoamento que no serviço privado já existe, né? Eu diria que não é só uma necessidade, Regis, é uma obrigação legal, porque a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, nos obriga a trabalharmos desta forma. E certamente dá muito mais transparência. Nós estamos cumprindo, na verdade, a legislação. E a população, é importante que a população se sinta segura e confiante de que o processo está sendo feito com lisura, com honestidade e garantia de que todo o recurso público arrecadado dos impostos da população está sendo bem aplicado aqui no município de Pato Branco. Bom, então a central de compras já é um passo importante, já está em andamento, agora falta essa questão da unificação, então, do almoxarifado, que em breve será feito, né? Até porque o almoxarifado central já precisamos de espaço físico, né? Então, agrupando todos esses almoxarifados, nós vamos ter que ter uma estrutura física grande, uma logística grande, porque nós vamos armazenar desde material perecível, que são a alimentação das escolas, até medicamentos, um parafuso para garagem, enfim, papel. É muito variado a gama de insumos, né, que a administração utiliza. Aí nós vamos ter que definir um local, o prefeito já está estudando isso, né? Um espaço físico, a construção de uma obra, para podermos atender esse compromisso que é de fazer o grande almoxarifado central. Agora, sem dúvida também que vai repercutir lá na redução até de gastos, né? Num almoxarifado assim, central, né? Sim, único. A partir de que você tem estabelecido esse comando único e você tenha o almoxarifado central, nós temos a certeza de que nós vamos reduzir ainda mais os gastos que já foram feitos nesses primeiros 5 meses, principalmente em função da quantidade que se compra, da logística de distribuição, e você acaba racionalizando esses gastos, racionalizando a distribuição desses insumos junto às secretarias. Bom, além desta questão, vocês também trabalham desde o início, quando você assumiu também a secretaria, na questão da infraestrutura, na parte, vamos dizer assim, de serviço que é necessário dentro da Prefeitura Municipal, desde a telefonia, né, que estava, enfim, numa situação bastante precária, né? Nós temos mais uma deficiência, na verdade, com relação à questão da infraestrutura, com relação à transmissão de dados, que é a pergunta que você me faz. Nós temos uma deficiência muito grande na transmissão de dados de internet, nós temos uma deficiência grande na telefonia, que você acaba de citar, e nós precisamos aparelhar as secretarias, aparelhar a administração com uma ferramenta tecnológica avançada e capaz de dar suporte a toda essa necessidade que a administração tem. Assim como nós temos uma deficiência muito grande com relação ao processamento de dados da administração. Nós já tomamos algumas ações no início desse ano, nós decidimos que nós não faremos mais o processamento de dados próprios com servidor próprio, até porque esta ferramenta, passado 2 ou 3 anos, ela já fica defasada e há necessidade de se fazer novos investimentos. Nós decidimos então em fazer o processamento de dados junto à Celepar, dando continuidade a um contrato que a Prefeitura já assinou no ano passado para que o processamento seja feito pela Celepar, no sistema Data Center. Esta empresa é uma companhia mista no estado do Paraná que faz o processamento de dados para grandes empresas e outras administrações aqui no Paraná. E do próprio estado, né? E do próprio estado, perfeitamente. Nós estaremos então processando com a Celepar. Nós já definimos com a Copel a rede de fibra para a transmissão dos dados até Curitiba e acabamos de fazer o licenciamento dos softwares, que é uma exigência para que se possa fazer esse processamento. Aí nós não vamos mais ter esse problema de restrição com relação ao processamento. Que quando nós temos um grande volume de processamento, nós temos que desligar
alguns sistemas para que ali acabe acontecendo. Posso citar aqui o exemplo da confecção do carnê do IPTU desse ano de 2013. Nós tivemos que parar praticamente toda a prefeitura, a contabilidade e outros sistemas para que pudesse ser rodado o carnê de IPTU, inclusive trabalhando à noite e nos finais de semana. Não é concebível que uma administração, que um município como Pato Branco ainda possa ter que se utilizar de uma estrutura dessa natureza. E então, até, aproveitando o gancho, né, Cristiano, é um contrassenso, vai na contramão, parece, porque o Pato Branco, um polo tecnológico. Polo tecnológico, com certeza. E com uma situação com dessa. Com certeza, não é totalmente em descompasso com essa realidade que o município de Pato Branco vive hoje, que é esse desenvolvimento na área tecnológica. Mas, enfim, feito essa questão do processamento, nós já fizemos um projeto para aparelhar todas as secretarias e todos os pontos em Pato Branco que são prestados serviços públicos, ou seja, os próprios municipais, os prédios municipais, saúde, escolas, os CMEIs, o CAPES, o CREAS, enfim, todos os prédios municipais estarão sendo atendidos por rede de fibra ótica. O projeto prevê a instalação de 55 quilômetros de fibra ótica para que nós possamos, com essa fibra, fazer a interligação dos prédios para o processamento de dados, que nós possamos oferecer uma internet de qualidade aos próprios municipais. Hoje nós temos um contrato de 14 mega para atender a todos os serviços da administração. Imagina. E nós pretendemos inicialmente já instalarmos 100 megas em todos esses pontos. São hoje 93 pontos já definidos de serviços e nós vamos colocar no edital a previsão para chegarmos até 130 pontos, prevendo aí a ampliação do serviço. Segundo ponto, nós vamos modificar o sistema de telefonia, onde o município tem hoje aproximadamente 150 linhas telefônicas, portanto paga assinatura sobre 150 linhas telefônicas. Um outro absurdo, né? Um absurdo de gastos. Nós pagamos pulsos às companhias ou à companhia que nos serve toda vez que fizemos uma ligação entre prédios municipais, ou seja, se eu fizer uma ligação da Prefeitura Municipal ao posto de saúde, eu estarei pagando pulso telefônico à companhia. Nós temos hoje 2 centrais telefônicas locadas, uma que fica na prefeitura e outra no posto de saúde, e que nós, com isso e com esse sistema, estaremos economizando as assinaturas telefônicas, o aluguel das centrais telefônicas e economizando os pulsos de telefonia. Então nós estamos estimando que com a implantação desse novo sistema, nós estaremos economizando de internet e de telefone aproximadamente R$30 mil por mês. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E isso paga o investimento que está sendo feito e teremos a garantia de ter um serviço de boa qualidade. E que também essa rede, toda essa espinha dorsal essa malha de fibra que está sendo estendida sobre a área urbana do município, vai permitir que outros projetos possam ser implementados. Dentre eles, a possibilidade de nós termos aqui uma rede de câmaras de segurança, de câmaras de monitoramento, né, que pode ser definido junto às estruturas de segurança do nosso município, a sua instalação, locais, pontos, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Municipal de Segurança, né, e que esse monitoramento essa ferramenta tecnológica possa ajudar o sistema de segurança aqui do nosso município de Pato Branco. Não só a questão de segurança, mas a questão de trânsito também, né, a orientação de trânsito, assim como essa fibra, ela permite que você possa fazer outros arranjos, como por exemplo, sincronização de semáforos, é possível fazer através da fibra ótica. Nós podemos, através da fibra, implantar nos nossos pontos de ônibus sistemas de informação aos usuários do transporte coletivo, como horários da linha, o tempo em que o ônibus está se aproximando do ponto para que ele apanhe o seu ônibus, enfim. É infinito o número de ferramentas que a gente pode construir no futuro quando essa espinha dorsal de fibra ótica estiver instalado na área urbana aqui do nosso município. E importante dizer também
que a administração cumpriu também mais um compromisso de governo, que foi a instalação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Exatamente. onde nós temos lá uma gama bastante grande de profissionais, de técnicos, especialistas nesta área e que vão poder dar suporte à administração criando esses serviços, essas estruturas, essas ferramentas e nos orientando, porque é uma questão bastante específica, técnica, né? E nós precisamos desse suporte que a Secretaria com certeza vai nos auxiliar. Olha, ouvindo tudo isso, e a gente acompanhou até quando você esteve na Câmara, né, fazendo essa explanação há poucos meses, e na verdade você tira a conclusão seguinte, aquele velho ditado popular, né? Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, mais ou menos, nós estamos nesse caminho. É inadmissível que a Prefeitura esteja com todas essas linhas hoje. Por exemplo, as empresas privadas, né, hoje fazem planos, enfim, para que isso reduz custo, como você disse, R$30 mil por mês, além de um avanço necessário. Porque quantas vezes o contribuinte vai até a Prefeitura e aí ouve o servidor, e não é culpa dele, né? Aí é culpa da administração, dizer o sistema está fora, não tem como não estar, né? Perfeitamente. Com 14 megas a Prefeitura. Perfeitamente. Aí não existe, né? Se pega um exemplo, nós temos lá uma experiência que está sendo feita com os prestadores de serviço na emissão da nota fiscal eletrônica para a prestação de serviços. Nós começamos um projeto piloto com 5 empresas e que agora está sendo ampliado para 10 empresas. É uma necessidade legal, a lei exige que as empresas, já a partir desse ano, tenham que apresentar a sua nota fiscal eletrônica. Nós não podemos avançar nesse processo até que nós possamos definir essa estrutura de fibra, essa estrutura do link de internet, porque o que está aí não suporta um processamento maior de dados que possa atender aí um universo maior de empresas aqui de Pato Branco. Claro que isso demanda também um tempo, né? A previsão de vocês é de quanto tempo? Olha, nós esperamos que até o dia 10 do mês de junho nós possamos já lançar o edital à praça para que as empresas interessadas em participar desse processo licitatório apresentem as suas propostas e que nós possamos tê-la, essa licitação homologada já no início do mês de julho. Feito isso, nós estaremos colocando uma previsão de edital e em contrato para que essa empresa, aproximadamente em 150 dias, possa dar o processo totalmente instalado e concluído. É lógico que nós vamos pedir à empresa vencedora que, tendo em vista essa necessidade, nós possamos estabelecer um critério de início, atendendo os pontos mais emergenciais, que é o prédio principal da administração, o Paço Municipal, e também a central de saúde, aqui o nosso posto de saúde e o nosso pronto atendimento. Seria, assim, a nossa prioridade máxima nesse momento para se instalar o sistema. Exatamente. Expectativa, então, certamente, até o final deste ano aí, 2012, e 2013, 2014, aliás, começar realmente com esse sistema já operando. Perfeitamente. Exatamente. Então, são pontos importantes, né, Cristani? E como você disse, você também trouxe essa experiência, porque, enquanto prefeito de Chopinzinho, fez essa questão da instalação de câmeras também lá no município de Chopinzinho, né? Aqui em Pato Branco, até eu me lembro no dia que você esteve na Câmara, e são dados importantes, porque vai atuar certamente na prevenção também, especialmente no centro da cidade, né? Alguns pontos mais que a polícia também tem como prioridade, né? Eu vejo que o sistema de monitoramento, de vigilância por câmaras é um processo que veio para ficar. É uma ferramenta tecnológica que a cada ano que passa se conhece mais equipamentos mais modernos, mais sofisticados nesse sentido, e de que essa ferramenta ela pode maximizar o trabalho de um policial. Uma conversa que eu tive numa oportunidade com um especialista nessa área me disse: olha, Crestani, uma câmara de monitoramento ela pode fazer o serviço por 5 ou 6 policiais, porque ele pode estar tendo e visualizando situações em vários pontos da cidade. É importante, Regis, também que nós possamos estreitar essa parceria com a Secretaria de Segurança, no sentido de que a Secretaria de Segurança, através da sua Polícia Militar, possa ter ali a disponibilidade e o monitoramento dessas imagens. Eu prefiro que esse monitoramento seja feito por uma estrutura de segurança e não pela administração pública, que entendo que é o local adequado para
para isso, onde sejam armazenadas essas imagens, onde seja gravadas essas imagens, porque essas imagens podem ser requisitadas ou por força judicial ou para o acompanhamento do fluxo de trânsito, enfim, essas imagens são uma ferramenta que pode se auxiliar no dia a dia dos problemas diários de uma cidade, e que esse monitoramento deva ser feito pela Polícia Militar, e que esses pontos de locação das câmaras sejam definidos em conjunto com as estruturas de segurança aqui do município de Pato Branco. Exatamente. Muito bem, hoje estamos conversando então com o secretário de Administração e Finanças do município de Pato Branco, Vanderlei Crestani. Depois do intervalo a gente volta, vamos falar ainda sobre a questão da PPA, né, que é o Plano Plurianual, e também a previsão orçamentária até 2017, concurso público e também outros assuntos importantes depois do intervalo. Master Móveis, soluções práticas, modernas e decorativas. Móveis sob medida com beleza e durabilidade. O melhor para adaptar o seu espaço. Transforme sua empresa ou residência com a Master Móveis, que dispõe ainda de financiamento pela Caixa Econômica. Master Móveis, fone 3225-3395, Rua Itacolomi 2090, Pato Branco. MDC Diesel, o shopping do caminhoneiro. Há 10 anos cuidando do seu caminhão. Completa seção de peças e acessórios. Mão de obra qualificada em motor, diferencial, câmbio e turbina e suspensão. Mecânica 280 e MDC Diesel, oferecendo o que há de melhor para o seu caminhão. PR 280, quilômetro 145, Pato Branco. Fone 3223-3005. Quer agilidade e qualidade em peças e serviços de embreagem? A Agicop é o nome certo. Há 20 anos no mercado, especializada em recuperação de discos, platores de embreagem, usinagens de platô e volantes, balanceamento computadorizado e toda a linha de embreagens novas, saques e look. Segurança, qualidade em peças e serviços é na Agicop. Rua Afonso Pena 205, Pato Branco. 3225-4477. Embreagem Agicop. Farmais, esta farmácia é demais. Se você quer mais saúde, chega mais. Se você quer mais ofertas, chega mais. Tudo isso e muito mais só na Farmais. Farmais, esta farmácia é demais. Se você quer variedade, chega mais. Simpatia e atenção e muito mais. Farmais, muito mais por você. Voltamos a apresentar Tema Livre. Retornando com o nosso programa Tema Livre aqui pela Atual TV Canal 10, lembrando sempre o nosso programa com oferecimento da Farmais, a maior rede de farmácias do Brasil, em Pato Branco, na Rua Tamoio, esquina com a Tocantins, aqui no centro de Pato Branco. Também embreagens Agicop, nome de confiança, ali na Rua Afonso Pena, no bairro Menino Deus, telefone 3225-4477. A Fersul Fundição, especializada em peças técnicas para a indústria metalmecânica, construção civil, máquinas e equipamentos industriais, linha agrícola e também automotiva, atendendo mercados nacionais e internacionais. A Fersul, telefone 46-3313-5887. It's Media, vídeo digital, produzindo os melhores vídeos comerciais para a televisão, vídeos institucionais, clipes musicais, transmissões ao vivo, tudo isso com profissionais de estrutura também qualificada. Tá certo? Aqui em Pato Branco, telefone 3225-9730, ligue e contrate o que tem de melhor em produção de vídeo. It's Media, vídeo digital. Muito bem, estamos então recebendo o secretário Vanderlei Crestani, de Administração e Finanças aqui do município de Pato Branco, que apresenta também aí a questão do primeiro quadrimestre, né, da administração Agostinho Zucchi, e já um superávit, certamente, porque a economia foi bastante grande, né, Crestani, nesse período aí, né? O prefeito tem e nos orientou desde o início da administração que pudéssemos fazer um planejamento para fazer um estreito e um grande controle físico orçamentário da administração, para que nós pudéssemos fazer as economias necessárias
e que pudéssemos ter a condição de, através de um superávit, fazer com que o município tenha uma capacidade de investimento capaz de ser colocado em prática o plano de governo que foi assumido compromisso com a população no ano que passou. E nesse sentido foi feito, e se deu inicialmente pela instituição da moratória, que a moratória foi um planejamento, foi uma ferramenta legal que se utilizou para que se pudesse reorganizar a estrutura financeira da administração. Essa moratória não previu e esteve exclusa da moratória a saúde, como ficou bem claro e dito, e a questão da educação pelo prefeito municipal, mas que passado aí então os primeiros 4 meses da administração, nós apresentamos o relatório de prestação de contas do primeiro quadrimestre com um superávit de 22 milhões de reais, ou seja, entre o arrecadado e as despesas empenhadas, nós tivemos um superávit de 22 milhões de reais, que são necessários inicialmente para cobrir os compromissos que o município tem, findada a moratória, e também para que o município possa continuar andando com as suas estruturas, na saúde, na educação. E assim foi feito. É um superávit, eu diria que bastante expressivo, pelo momento em que se vive, né, os custos que se tem hoje, principalmente com a questão de folha de pagamento, e também os compromissos que o município tem que honrar, e assim o está fazendo. E eu destacaria, dentre esses compromissos que o município trabalhou para que fossem honrados, o pagamento das despesas com a saúde. Nós assumimos em 1º de janeiro uma dívida na área da saúde de aproximadamente 7 milhões de reais, 6 milhões 900 e aproximadamente 7 milhões. É bem verdade que boa parte dessas despesas diziam respeito a faturamentos feitos ao SUS e que ainda não haviam sido desembolsados pelo Ministério da Saúde, certo, e que foram feitos já a partir do mês de janeiro. Ou seja, nós liquidamos das despesas hospitalares, ambulatoriais e também de extratetos do ano de 2012, R$ 4.314.000 em 2013, ficando ainda a famosa dívida dos hospitais. Que nós, histórica dívida, e que nós trabalhamos para que ela pudesse ser honrada, como pediu o nosso prefeito Zucchi ainda no primeiro semestre de 2013. Nesse sentido, que recentemente o prefeito anunciou, inclusive com a presença da imprensa, o pagamento, então, do saldo da dívida dos hospitais de R$ 2.613.000. Foram pagos, no dia 10 de maio, R$ 1,5 milhão de reais aos 2 hospitais, e foi dividido o restante de aproximadamente R$ 1.113.000 reais em 2 parcelas, em que uma estaremos liquidando no dia 10 de junho e a outra no dia 10 de julho. E até é importante que se diga, né, Graciane? Os serviços continuam sendo feitos, a administração de 2012 continua pagando em dia o que é de responsabilidade perfeitamente. Da administração atual. 2013 nós estamos levando religiosamente em dias. Se atrasa pagamento é quando não se recebe a fatura, ou por algum motivo. Ou a internet caiu, ou o sistema não liquidou. Aí pode acontecer algum atraso, mas exceto essas situações, nós estamos pagando religiosamente em dia 2013. E fizemos esse ajuste para recuperar e pagar o que havia ficado, então, do ano de 2012. E, como disse, a dívida histórica, então, dos hospitais acaba de ser liquidada. Assim como nós estamos dentro desse cronograma e que já anunciamos numa audiência pública ainda em fevereiro na Câmara Municipal de que aproximadamente 8 meses seriam necessários para liquidar o resto a pagar de 2012. Nós já começamos a fazer esse desembolso. Findada a moratória, nós já fizemos... Especialmente esses que estavam na moratória, né? Perfeitamente. Nós já estabelecemos um cronograma e, findada a moratória, já no dia seguinte nós já passamos, então, com esse cronograma, a liquidar essa fatura que eu acredito que, no mais tardar, a final de agosto, até setembro, nós já estaremos saneando, então, os restos a pagar de 2012. Porque além dos hospitais também, né, nós acompanhamos, tinha muitas questões também dos médicos, né, que tinham salários em atraso também, né? A questão dos médicos, ela estava mais relacionada à questão dos plantões, na verdade, né? Não com folha de pagamento. Nós não temos folha de pagamento, não tínhamos e ainda não temos folha de pagamento em atraso. A questão dos médicos, ela estava mais restrita à questão dos plantões, que na verdade nós tivemos um problema de ordem judicial, já anunciado pelo prefeito municipal, e que foi suspensa então a contratação dos médicos por dispensa de licitação. É nesse sentido que se fez necessário instruir
a essa ferramenta do concurso público, que foi um ato que foi anunciado e a mim determinado pelo prefeito ainda em 15 de janeiro deste ano, para que já pudéssemos trabalhar com o concurso público e que assim de fato aconteceu. O concurso foi realizado em 12 de maio deste ano e nós instruímos esse processo para que nós pudéssemos suprir as necessidades que existem em várias secretarias. E nós podemos destacar aqui a Secretaria de Saúde com médicos, a área da administração com os contadores, pois nós assumimos a prefeitura sem contador, para que fosse feita as devidas contabilidades e prestações de contas do município de Pato Branco, assim como outras secretarias que se fazem necessária a contratação de pessoal. Nós estamos recebendo nos próximos dias, está sendo licitada a compra de equipamentos rodoviários, mas nós não temos operadores, não temos motoristas. Então, há necessidade de se contratar esses funcionários pelo chamamento do concurso público para que a gente possa melhor aparelhar essas secretarias, como a Secretaria de Engenharia e Obras também, que tem uma demanda muito grande de projetos e que nós precisamos produzir esses projetos para que o prefeito se utilize dessa ferramenta e possa bater a porta do governo do estado, do governo federal, para captar os recursos e implementar os projetos que nós temos de compromisso com a população de Pato Branco. Ainda sobre o concurso público, sobre essas denúncias que o vereador Rafael Cantu fez há poucos dias, e conhecida já por todos aqui em Pato Branco, como é que a administração recebeu e como é que está agora? Porque dentro dos próximos dias será decisivo também na questão do Ministério Público, né? Se acata ou se não acata, como é que está essa questão, Cristiano? Olha, você falou em receber, recebemos pela imprensa. Foi através da imprensa e lendo o jornal que nós observamos esses apontamentos feitos pelo vereador na Câmara de Vereadores, um processo, entendo, natural e função do próprio vereador. A administração não foi consultada com relação a esses apontamentos, mas enfim, o prefeito tomou uma atitude imediatamente, porque as colocações feitas pelo vereador, elas não dizem respeito à execução do concurso, elas dizem respeito à contratação da empresa que realizou o concurso. Aliás, o concurso aconteceu na sua maior normalidade e naturalidade, não tivemos nenhum problema, nenhum incidente que nos preocupou muito, pois era um volume muito grande, foram 2.713 pessoas que se inscreveram para esse concurso. Diga-se de passagem, número recorde. Né? Recorde aqui em Pato Branco. Mas enfim, o prefeito tão logo recebeu essas informações, nos solicitou todo o processo licitatório da contratação da empresa, que aconteceu em abril de 2012. E encaminhou ao Ministério Público por entender que o Ministério Público é o local adequado para que se faça a análise necessária de que realmente se tem algum problema ou não tem algum problema com a contratação. Nós analisamos, olhamos junto com a Procuradoria Municipal, com a assessoria jurídica e não encontramos nada, absolutamente nada que pudesse levar ao cancelamento ou à suspensão do concurso, em hipótese alguma. Mas, enfim, o Ministério Público fez as suas análises, requisitou documentos complementares e, até então, o concurso corre e transcorre normalmente. Nós temos a previsão de que, no mais tardar, até o dia 31 agora de maio, nós já temos a empresa que foi responsável pelo concurso, já possa apresentar a relação de pontuação. O resultado se dará da seguinte forma: será apresentada uma relação de pontuação de cada candidato. Ou seja, o candidato fulano de tal fez X pontos. Certo. E na sequência será apresentada então uma relação de classificação desses candidatos que prestaram o concurso, né? Nós esperamos que possamos já, no início do mês de junho, homologar o edital de número 1, ou seja, aquele edital cuja os cargos exigiam apenas a prova teórica. E, aliás, ele foi separado nesse sentido, porque nós temos urgência na contratação de médicos. Então, os médicos ficaram exatamente nesse concurso que exige a prova teórica. E aqueles que exigem a prova prática, que será realizada ainda na sequência, vai demorar ainda um pouco mais. Mas acredito que no início do mês de junho nós já possamos ter essa homologação e que o prefeito municipal já possa definir pelas primeiras contratações que eu entendo que deverão ser os médicos, em especial aqueles que vão trabalhar no pronto atendimento e aqueles que serão contratados para a estruturação do programa Saúde da Família.
Nós precisamos investir mais em saúde básica, saúde preventiva, e a ferramenta adequada para se fazer hoje é as equipes de saúde da família. Nós temos uma cobertura muito pequena ainda do território patobranquense, e investimento na saúde primária, na saúde básica, é uma economia que se vai fazer lá na frente na saúde secundária, ou seja, quando você vai precisar do especialista, quando você vai precisar do exame de especialidade. Então, acredito que começo de junho já é possível se fazer essa contratação. Exatamente. E a gente percebe até a população um pouco ansiosa nesse quesito, até pela demanda e a falta de médicos que obrigou, né, o município a seguir um trâmite, né, através do Ministério do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, exatamente. Não é mais possível a contratação por dispensa, né? E isso realmente colocou a administração numa situação extremamente difícil, né? Extremamente difícil, né? Esta ferramenta da dispensa, ela é prevista em lei, mas em casos de extrema necessidade e de urgência, quando você esgota todos os procedimentos legais exigidos, ou seja, de que você faça o concurso público, de que não tenha candidato, que você não possa contratar, é possível em caráter emergencial, por um período determinado, se fazer então a dispensa para a contratação. O que acontece é que o município vinha fazendo por muitos e muitos anos a dispensa de licitação. Aí deixa de ser emergencial. Já transcorreu o prazo mais do que necessário para se instituir a ferramenta do concurso público, que não aconteceu. Foi por essa razão que o município, então, foi notificado judicialmente de que estava sendo descumprido um termo de ajuste de conduta assinado lá no passado com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de que se parasse a contratação por dispensa de licitação. Enfim, o prefeito acatou a todas essas determinações judiciais, ao pé da letra, como a gente diz na linguagem popular, né? E determinou que o concurso público pudesse acontecer no período mais rápido possível, respeitando então os prazos legais que a lei nos exige. Agora, uma opinião sua particular, na questão também do concurso público. Aqui em Pato Branco muito se fala das dificuldades. Por exemplo, faz o concurso público, aí vem, por exemplo, uma denúncia como essa que veio do vereador, sobre empresas. Muito se fala aqui em Pato Branco na questão da prefeitura, talvez, a partir de então, na sequência, adquirir aí através da UTFPR, né, da universidade. É uma ferramenta possível, né? É uma ferramenta possível de você... Mas parece que o custo é um pouco mais oneroso. Exatamente, também. De você fazer uma parceria com uma instituição de renome, de respaldo, que tenha know-how nessa área de concursos públicos, como você citou, a UTFPE é uma delas, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina, de Maringá, Unicentro, Unioeste. São instituições reconhecidamente que têm um know-how nesta área. O que acontece é que muitas vezes, por isso envolver uma estrutura muito grande, o custo feito com uma instituição desta é bastante alto. E muitas vezes a administração, no sentido de reduzir as despesas, de enxugar os gastos, acaba contratando empresas privadas, né? E nós temos exemplos Brasil afora de concursos que foram levados ao insucesso por N problemas, né? Mas eu fico muito feliz no sentido de que o concurso em si aconteceu na maior tranquilidade, não tivemos nenhum incidente, nenhuma anormalidade daquilo que se conhece, que já se viu pelo Brasil afora. Acredito que nós vamos ter assim uma boa seleção, capaz de selecionar bons profissionais nas suas devidas funções, nos seus devidos cargos, para que venham para a administração e possam nos auxiliar na prestação do serviço público, né? Que, aliás, já deixou de ser atraente, né? Há muitos anos atrás, o sonho de muita gente era fazer um concurso e se tornar um servidor público, né? Com o crescimento da economia brasileira nos últimos anos, a iniciativa privada passou a remunerar melhor muitas funções, muitos cargos, e acabou fazendo com que as pessoas se focassem mais na iniciativa privada, para adentrar ao seu emprego, talvez lá o seu primeiro emprego, e muitas vezes tirando já funcionários de muitos anos de carreira do serviço público. Isso não é uma questão particular de Pato Branco, é uma questão do serviço público no Brasil como um todo. Muito bem, quero mais uma vez agradecer aqui, Cristiane, a tua presença, e certamente foi muito
importante aqui para a gente debater sobre esses assuntos e os investimentos, enfim, o trabalho que você vem realizando, desejar cada vez mais sucesso aqui e que realmente o nosso Pato Branco siga caminhando forte, enfim, Pato Branco e o Sudoeste como um todo, né? Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É importante esses espaços, esses momentos, para que a gente possa trazer muitas vezes informações que a população não tem conhecimento relacionados à administração. Muito bem, esse é o secretário de Administração e Finanças aqui do município de Pato Branco, Vanderlei Crestani, falando conosco nesta semana. Nós agradecemos aí a sua audiência, um grande abraço e nos encontramos aí na próxima semana.